Sabe quando você precisa coletar os dados do usuário através de um formulário dentro da sua aplicação para sincronizar com o back-end? A gente vai utilizar o componente Form para fazer isso, e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Daniel e eu falo em nome da BSS. Nós estamos com uma série aqui para conversar sobre XJS e você é o nosso convidado para se inscrever no nosso canal e nos seguir nas nossas redes sociais. Então vamos lá para o conhecimento de Form dentro do XJS, como é que funciona, o que é essa questão de formulário. Eu já deixei aqui, já na página da documentação do XJS, um exemplo bem simples do que é um formulário. Depois eu vou deixar o link na descrição dessa documentação aqui. E nesse formulário, o que a gente tem ali que chama bastante atenção? No campo, uma configuração chamada name. Essa configuração chamada name, o que a gente faz com ela? Nós mapeamos, por exemplo, lá quando a gente usa um model, quando a gente falou no pacote de dados de model, o que é um model? Quando você quer mapear um registro, um record, para esse formulário e depois mapear de volta para ser gravado, é através do atributo name que você vai fazer isso. E tem também uma segunda opção dentro do formulário, que é como usar ele para sincronizar os dados, ou na verdade enviar os dados, como se fosse um formulário HTML. Ele também faz isso, a gente vai ver essas duas opções aqui na documentação. Então assim, esse formulário é bem simples, ele nem está marcando aqui qual que é o layout que ele quer usar, mas quando ele roda, fica parecido algo como um The-Box Layout. A ideia aqui qual que é? Mostrar para vocês que vocês têm os tipos de campo que você pode colocar. Então hoje, os campos padrões que ele utiliza aí são esses daqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 componentes, que você pode colocar na sua aplicação. E é mais do que suficiente para você fazer o input dos dados aí, é bem tranquilo. Você pode fazer as validações, lembra que lá no vídeo de pacote de dados, lá no módulo, inclusive eu vou deixar o vídeo de pacote de dados aqui, um card para você acessar lá. Se você não viu, recomendo que você veja, para você entender o porquê da validação é importante lá. E aqui ele vai detectar que esse campo não está válido e você consegue colocar regras baseado nas regras do seu model lá, que você for definir lá. Então é bem legal isso aí, porque você já mata 2 trabalhos numa pancada só aqui, utilizando um formulário e também, por exemplo, em outro momento da sua aplicação. Então aqui ele vai explicar direitinho como é que funciona. Então essa documentação aqui eu vou deixar, o link para essa documentação eu vou deixar na descrição do vídeo. Você pode fazer as validações customizadas, lembrando que você pode customizar, você pode validar tanto no model quanto no formulário, tá? Então são 2 momentos em separados que você pode trabalhar com a validação da sua aplicação. E aí nós vamos ver aqui, então ele vai falar de bastante sobre validação. E aí são os 2 meios que você tem para sincronizar os dados com o seu servidor. O primeiro meio é como se fosse um formulário HTML simples. Você vai colocar o URL e aí ele vai enviar os dados lá. Então você tem lá a configuração do URL. Para isso eu recomendo que você, para ver como é que funciona esse tipo de envio, depois acessa a documentação do Form, Então, para quem não conhece os documentos do XJS, a página de documentos, que é uma qualquer link que você acessar da descrição que a gente já colocou nos vídeos passados ou no vídeo de hoje, você pode vir no campo Search aqui e colocar o Form, você vai achar lá o componente e você vai entender melhor como é que funciona esse tipo de abordagem. Mas é bem simples, se vocês forem ver aqui, você vai verificar se ele é válido ou não, Você vai ter um campo, um botão Submit, e aí você vai enviar os dados para o servidor e você vai ter o sucesso ou a falha do processo, para isso depois de uma validação. Então é bem legal isso aqui para vocês utilizarem. Agora ficou faltando falar para vocês como é que a gente faz para mapear o modelo com o formulário. Praticamente são 2 métodos. Na verdade são 3 métodos. E tem um método que não está falando aqui na documentação, mas depois se vocês forem
Aliás, não, tá falando aqui sim. O primeiro método é o load record, ou seja, você tem o seu formulário lá, você identifica ele. O que você vai fazer? Você vai dar um load record de um registro que você já trouxe do seu back-end. O que ele vai fazer? Ele vai abastecer o seu formulário, todos os campos, de acordo com os valores que estão nele. Depois você vai deixar o usuário fazer a interação dele, ele vai alterar os dados, vai, enfim, fazer toda a modificação. E vai chegar uma hora que ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar alterar esse registro lá no back-end, através da Store ou, por exemplo, de um proxy direto no módulo. Para fazer isso, ele vai precisar pegar o registro, ele vai precisar validar o registro. Então isso é importante. Por que ele chama o método isValid aqui logo na submissão? Que é para ativar lá toda a parte visual, para que o usuário veja, olha, tem alguma coisa que não está legal aqui, eu não vou deixar você enviar os dados porque os registros não estão de acordo. Então você tem esse método getRecord, que é importante para você pegar o registro e fazer a validação. Depois, nós temos um método chamado updateRecord. O updateRecord, o que ele vai fazer? Ele vai pegar... lembra quando a gente fez o load record? Nós pegamos os dados do back-end, abastecemos o formulário. A partir do momento que nós abastecemos o formulário, nós vamos agora devolver as alterações do formulário para o record. E é nesse método updateRecord que nós vamos fazer isso aqui. Fazendo isso aqui no updateRecord, você vai, no caso aqui, dar um save no registro, ou se fosse uma store, você ia dar um sync e você ia sincronizar as alterações. É bem simples, é bem fácil. Formulário é algo assim, muito tranquilo para você utilizar. Você pode utilizar também uma série de layouts para poder desenvolver os seus formulários. Aqui eu vou deixar mais para vocês verem aqui um pouquinho de mais um exemplo aqui. Ele está usando um formulário na horizontal, que é com HBox, mas era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu joinha. O importante aqui é a sua opinião. Procure também avaliar a gente nos campos de comentário aqui. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser trocar uma ideia com a gente, nós estamos aqui para isso. Aliás, queria agradecer já ao pessoal que já está conversando com a gente pelos campos de comentário. Não deixe de conversar com a gente. E é isso aí. Então, ficamos assim. Até o próximo vídeo e um abraço.